Bom dia, senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso Fluminense, eu queria falar o que eu falo sempre para vocês antes de iniciar o vídeo. Primeiro fazer um agradecimento de todos que se inscreveram até agora no meu canal, nosso canal CN-Flu. Já está com 410 inscritos. Eu, quando comecei a fazer esse canal, nunca imaginei que eu ia passar nem de 100 inscritos. Agora estou com 410. Isso eu agradeço a muitas pessoas. Em primeiro lugar, aos entregadores, né? Que eu vendo açaí, todo mundo sabe aqui, aos entregadores de açaí que para colaborar comigo estão se inscrevendo no canal, estão dando like e compartilhando para muito mais pessoas. E em segundo lugar, as pessoas que estão assistindo o vídeo, aos meus amigos também, as pessoas que estão assistindo o vídeo, que estão se interessando, estão se inscrevendo, dando like e compartilhando também. Então, por esse motivo, eu venho aqui pedir o meu primeiro favor. Graças a Deus tem muito mais gente agora que está assistindo meus vídeos. Então eu peço a vocês que estão assistindo o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, dê um like e compartilhem. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Façam como meu amigo Tiago Ferreira do Hora do Flu falou e fala, né? Vocês são o nosso patrocinador master e não custa nada, é só botar o dedo aí, se inscrever, dar o like e compartilhar para o YouTube expandir para muito mais gente no Brasil e no mundo. O segundo favor, se os senhores puderem, eu tenho visto o canal de vários YouTube, isso que me incentivou a fazer o canal, apesar de eu estar vindo com a cara e a coragem, que eu não sei fazer quase nada na internet, mas eu tenho visto, e por causa de eu ter mal de Parkinson, câncer de próstata e estar super endividado, eu resolvi ser super tímido, apesar de estar com 63 e em setembro completar 64, ainda sou super tímido. Então eu vim aqui para me soltar, para evitar de repente de ter uma depressão e também para poder soltar e perder um pouco dessa minha timidez. Então eu peço aos senhores, se vocês puderem, que façam um Pix, qualquer valor, para colaborar com o canal, de repente para melhorar algumas coisas aqui no canal, de repente comprar um microfone para mim, o notebook é do meu filho, quando ele precisa usar, meus filhos, né? Quando eles precisam usar ou para trabalho ou para outra coisa, eu fico sem poder gravar o vídeo. Então por isso eu estou pedindo favor aos senhores, por favor, façam um Pix. Eu tenho 2 Pix, todos 2 são do Banco PicPay. Um e-mail, o outro é uma numeração que é menor do que o e-mail, para pessoas que acham melhor fazer com a numeração menor ou que tem algum problema, tem alguma limitação, que nem eu, por ter mal de Parkinson, fico tremendo na hora de digitar, é mais complicado, então um número menor fica mais fácil para mim do que digitar o e-mail inteiro. Então, eu peço esse favor aos senhores. Os Pix, como eu falei, são do Banco PicPay. Eu vou falar os dois aqui. O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34.
como eu falei no início, todos os dois Pix são no Banco PicPay. Eu agradeço a todos desde já e que Deus ilumine o caminho de vocês. Agora falar sobre o Fluminense. Ontem eu estava vendo uma saída, aí quando deu mais ou menos meia-noite e pouco, fui dar uma olhada em alguns YouTubers, né? E aí eu vi o, que o Fluminense, que a FIFA nomeou, soltou no site dela, né, que o Fluminense foi considerado, junto com o Palmeiras, campeão intercontinental, que tem o mesmo significado do título mundial do Flamengo, que era a Copa Toyota. Né? O do Palmeiras é de 1951, o Fluminense de 1952. Era a Copa Rio, que foi convidado os campeões de alguns países, inclusive o ano que o Fluminense ganhou, o Fluminense eliminou o Peñarol, que tinha a base da seleção do Uruguai, que ganhou o título de Copa do Mundo em 1950 aqui no Maracanã, em cima do Brasil. Então a FIFA ontem considerou o Fluminense esse campeão, então assim Fluminense e Palmeiras também foram considerados campeões mundiais. Aí hoje eu estava vendo, ligado no Flu com o Rodrigo, ele disse que o pessoal, a imprensa está reclamando, inclusive o GE soltou dizendo que não é bem assim. E parece, eu não vi, mas parece que tiraram do site oficial da FIFA esse título do Fluminense, né? Não estava constando mais lá. Aí eu não sei, que eu não consegui entrar no site. Aí eu não sei por que estão fazendo isso, se a FIFA já tinha declarado ontem e estão fazendo essa tempestade num copo d'água. Então, em princípio, o Fluminense é campeão mundial e o Palmeiras também. Mas vamos aguardar o restante do dia para saber o que realmente aconteceu, se realmente saiu do site da FIFA ou não, se foi considerado realmente. Isso aí só ao longo do dia que a gente vai saber. Vamos aguardar. Outra coisa, o Fluminense está sendo elogiado no mundo inteiro pela partida que fez contra o Borussia e porque por não ter ganho por pequenos detalhes, porque o Fluminense jogou muito mais do que o Borussia, teve oportunidade, teve mais chances que o Borussia, teve o dobro de chances do que o Borussia e infelizmente não conseguiu fazer. Inclusive aquele lance do Everaldo, todo mundo tem debochado do Everaldo, falou: chuta, Everaldo, chuta. Tá todo mundo falando isso. E ali poderia ter saído o gol do Fluminense. Mas águas passadas, deixa pra lá. Mas aí o Fluminense tá treinando, acho que hoje teve um dia de folga. Tá treinando pro jogo de sábado agora. Espero que o Fluminense não dê uma de Robin Hood nos 2 próximos jogos que faltam, que é tirar do rico para dar pros pobres. O Fluminense costuma fazer bons jogos contra times grandes, times bons, e fazer péssimos jogos contra times fracos. Mas eu acho que o Renato Gaúcho está botando os jogadores bem concentrados para não dar esse mole e poder passar para outra fase, quem sabe em primeiro lugar do grupo. Eu, como disse no vídeo de ontem, eu vi o jogo entre os dois times, o Hyundai e o Mamelodi, e o jogo foi horroroso. Se o Fluminense não ganhar os dois times de goleada, não merece nunca mais voltar no Mundial, porque os dois times são muito fraco mesmo. Foi divertido o jogo, mas os times são muito fracos. Apesar do Mamelodi ainda ser melhor do que o Hyundai. Mas vamos guardar os treinamentos. Acredito que nesse jogo o Renato, pelo que eu vi do seu tio, o Renato de repente deve colocar o Ganso para jogar. E talvez coloque o Cano desde o início. E pode ser que coloque até o Fuentes no jogo. Por esse motivo,
Eu acredito que a escalação do Fluminense para esse jogo, a minha opinião, o Renato, aliás, eu acertei quase tudo que o Renato colocou no jogo do contra o Borussia. Vocês podem ver que quase tudo que eu falei ele colocou lá. Aí vamos ver então aqui. Até na época eu falei Canóbio ou Keno, né? É mais para Canóbio, Keno ou Serna. Mas se for para marcar era melhor o Keno. Falei isso no outro. Podem ver o vídeo que eu falei isso. Mas eu acho que por esse time ser fraco, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o Renato vai botar um time um pouco mais aberto. Acredito que ele coloque para que a escalação deva ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Acredito que coloque o Martinelli, o Hércules e o Ganso. Arias, Cano e o Canóbio. Tá? De repente tem uma dúvida que ele pode de repente botar para jogar um pouco o, o, o Bernal, mas eu acredito que no início não. Então eu acredito que a escalação deve ser essa mesmo que eu falei. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, Fuentes, Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Cano e Canóbio. Acredito que o time seja esse. Mas vamos aguardar os treinamentos. Hoje é quinta, treinamento de hoje, de amanhã, para ver qual a escalação que o Renato realmente vai colocar. Mas possivelmente deve ser essa escalação. No mais, vamos aguardar algumas notícias que possam decorrer aí durante o dia. Se eu puder vir aqui falar com vocês depois, eu venho. Senão eu tento falar amanhã. Mas eu acho que o que eu quero mais que seja falado com mais correção, né, com a maior correção, é sobre esse do título mundial. A FIFA tem que vir ao público e falar o que aconteceu para colocar o Fluminense ali e depois tirar. Se é que tirou, que eu não vi esse site oficial. Eu escutei hoje o Rodrigo do Ligado no Flu falar isso. Mas vamos aguardar para ter novas notícias aí para confirmar ou não esse título. E dito isso, um abraço a todos. Tenham um grande feriado, né, de quinta-feira. E que Deus ilumine nosso caminho. Tenhamos um belo dia. Até a próxima, se Deus permitir.